Bom, boa tarde a todas vocês. Vamos começar já então nosso encontro de hoje, nossa atividade de hoje. E aí depois, no decorrer também da atividade, eu vou colocando aqui as presenças para vocês também, tá? Mas de qualquer forma, sempre vocês entrando, né, vai entrando, vai colocando presença. Tá bom? Também, muito embora eu também estou controlando aqui na planilhinha, tá? Bom, esse lá. Hoje, então, a gente discutir alguns assuntos da semana passada. Tópico 2, né? Então, aí, eu disponibilizei, né, esse material aqui de equipamentos utilizados na sala de emergência, né, que é um material de apoio para a nossa discussão de hoje, tá? Então, ou se vocês tiverem isso, talvez vocês ficaram só com o eletrônico, enfim. Então, se vocês tiverem como fazer uma anotação agora de algumas questões que eu vou pontuar, ou depois também, né, o vídeo vai estar disponível, é, vocês pontuarem para completar, né, para fazer a junção do material de apoio, tá? A farmacologia das drogas utilizadas, né, vocês estão fazendo a base de dados, né? Então, cada aluno tem que fazer 2 medicamentos, tem que preencher, né, os campos lá que tem disponível. Eu vi que nessa base de dados ficou faltando o último campo, né, lá embaixo que tem lá, né, o nome, a indicação, contraindicação, reações adversas. Só que tem indicativo, né, o nome e o espaço para você colocar cada texto. O último quadradinho para digitar texto não veio o nome. Esse último quadradinho, ele é para colocar a referência que você usou para fazer a sua pesquisa. Tá? Então, o último quadradinho lá na base de dados, né, dos medicamentos, é para você colocar a referência que você utilizou para a pesquisa, tá certo? Quem já fez e não entendeu, escreveu outra coisa, porque não pode deixar em branco, ele não aceita. Então, escreveu outra coisa, enfim, depois eu tiro a dúvida com cada um em separado, tá? Mas aí vocês vejam isso aí depois, tá bom? Cadê? Bom, e a escala de coma de Glasgow, né? Que daí eu, né, coloquei disponível um artigo para vocês lerem e, né, principalmente a parte da introdução, né, que fala, né, da criação da escala de coma de Glasgow e depois a revisão dela, né, que ela teve agora em 2018, tá? Bom, então isso nós vamos falar, né, hoje, fazer uma discussão para tirar dúvida, enfim, né, da parte dos equipamentos e da escala de coma de Glasgow, tá? Bom, deixa eu fazer... os questionários, né? Vocês já estão respondendo os questionários. Importante, né? O questionário do tópico 1, ele tem que ser respondido até hoje, às 23 horas e 59 minutos. Ele fecha, tá? Então, quem não responder hoje, tá? Até às 23h59, não conseguirá responder depois. Então, perde a nota nessa atividade, tá? O questionário do tópico 2, né, que é o da semana passada, né, que é esse que a gente vai discutir hoje, né, ele vai ficar aberto até o dia 28, tá? Então, eu postei ele, né, abri ele dia 21 e vai ficar aberto até o dia 28, tá? Então, é importante também que vocês façam o questionário até o dia 28, tá? Também mesmo horário, 23h59, tá? Bom, deixa eu só atualizar minha presença aqui.
Daiane, Débora, quem mais? Ellen, Luiz Fernando, Vitória, Marcela Priscila Rodrigues. Bom, eu acho que foram somente os que entraram. 15, 12, não, tá faltando alguém. Ana Carolina Barbosa Crispim. Carolina Rodrigues. Pronto. 14 presentes, isso. 15 comigo. Ok, bom, então, né, depois eu volto aqui nas presenças. Vamos discutir essa primeira parte, então, que eu comentei com vocês. Que é, né, essa parte das normas técnicas, né? Oxi. Normas técnicas de aqui o objetivo, né, dessa aula é a gente discutir esses principais equipamentos de manuseio ali no momento, né, de atendimento a uma urgência e emergência, né, ali na sala, na sala, né, de atendimento. Alguns aparelhos, porque materiais são os mais diversos, né, e todos os materiais equipos, né, as diferentes soluções aí, né, os diferentes materiais para punção venosa, né, então, enfim, né, todos os materiais que vocês já conhecem para assistência ao paciente dentro de um ambiente hospitalar, né, e lá na sala você tem que ter tudo isso, tá? Bom, bom, então, eu destaquei aqui 7 principais equipamentos, tá? Então, porque esses equipamentos merecem uma discussão e pontuar algumas questões, tá? Tá chegando algumas dúvidas aqui depois da base de dados, depois, no final da aula, eu falo de novo, tá, Daiane? Ela fica vermelha, vou te responder, né? Ela fica vermelha até eu aprovar. Depois que eu aprovo o teu texto, que ele não, ele deixa de ficar vermelho, tá bom? Então é normal ficar vermelho. Bom, então o ventilador, né? O desfibrilador cardioversor, bomba de fusão, monitor multiparamétrico, carrinho de emergência, laringoscópio e ressuscitador manual, né? Ou sistema bolsa válvula máscara. Então esses são os equipamentos, exemplos, tá? De equipamentos que obrigatoriamente você tem que estar disponível dentro da sala de emergência. Mas o ventilador fica lá na sala? Não fica, né? Quem já estagiou, né, lá pelo PS, já observou, o ventilador não fica lá, né? Mas quando precisa tem que ir o quê? Tem que ir lá na UTI buscar, né? O histórico, já conhece, né, que já se sabe que o paciente está vindo entubado, né, ou né, já com insuficiência respiratória grave. Então aí a equipe já fica avisada e já monta, né, toda a sala ali para receber, inclusive com o ventilador. Mas pode ser que em algum momento um paciente chega pelo CIAT ou pela família conhecidos, enfim, e não tem disponível. Então, enquanto a equipe realiza o atendimento, né, faz intubação, enfim, alguém da equipe vai lá na UTI e busca o ventilador para uso nesse paciente, tá? Então, o ventilador ele não fica ali disponível 100% do tempo, mas tem que ter disponível para uso sempre que for necessário, tá? Bom, então vamos pontuar a respeito de cada um. Então, o ventilador mecânico, que foi o que eu comecei, né?
Então, muitas vezes a gente utiliza o nome, né, de respirador, né? E eu até coloquei aqui, né, como um sinônimo, mas se nós formos avaliar realmente o uso correto do nome, seria ventilador, tá? Por quê? Porque respiração é um processo, vou falar assim, um processo químico da troca gasosa em si, né? E o ventilador não faz isso. O ventilador, ele tem a função de bombear ar, ou a mistura, né? Ar comprimido, oxigênio, tá? Para as vias aéreas do paciente, por meio ali da prótese, né? Endotraqueal, né? Do tubo, tá? E das sedes de conexões. Tá? Então, ele faz um papel especificamente de suporte ventilatório, né? Mas ele não realiza a respiração, né? Se nós formos avaliar nessa questão de que a respiração correto seria a gente utilizar ventilador, tá? Então esse ventilador ele não substitui, né, os pulmões aí, né, que é o que a gente falou, né, a troca gasosa, que se chama o nome correto para troca gasosa é a hematose, né? Sendo somente aí o suporte mecânico, né? A bomba ventilatória, né? Fisiológica, né? Quem é essa bomba ventilatória fisiológica? O músculo diafragma e os músculos acessórios da respiração, né? Os músculos intercostais, né? Trapézio. Então, esses músculos abdominais, esses músculos são os músculos acessórios né, da parte respiratória. E quando o paciente não consegue fazer, né, esse movimento ventilatório por si só, o ventilador vem como, né, de instilar, né, de administrar o oxigênio ali nas vias aéreas do paciente, tá? Bom, o ventilador mecânico, nessa parte de urgência e emergência, eu vou tratar de uma forma mais simples, nessa questão de apresentação do equipamento, igual está aqui, porque o conteúdo maior de ventilação mecânica, nós vamos ver em terapia intensiva, tá? Então, num próximo semestre, enfim, né, quando tiver a parte teórica de terapia intensiva, eu vou trabalhar com vocês mais as informações a respeito de ventilação mecânica, tá? Bom, cuidados com o ventilador. Então, quando não ligado ao paciente, o ventilador, né, tem que ser mantido sempre limpo, né? Então, passado por todo o processo de desinfecção das suas conexões, né? E sempre conectado à rede elétrica, porque ele tem uma bateria interna e essa bateria tem sempre que ficar carregada, tá? Bom, quando o ventilador está conectado ao paciente, né? Então, nós temos que manter a umidificação e o aquecimento do ar. Olha, aqui uma função importante da equipe de enfermagem, né? O paciente, quando ele é ligado ao ventilador, né, quer dizer, então ele está com uma prótese ali endotraqueal, seja ela né, até a traqueia, né, então um tubo orotraqueal ou por traqueostomia, esse paciente ele perdeu, né, a fisiologia do aquecimento e umidificação que a nossas vias aéreas superiores realizam, né, as conchas nasais. Então, quando nós respiramos aqui tem um ar seco, né, frio. Ele vai entrar pelo meu nariz, ele vai ser aquecido e umidificado através do contato com a minha mucosa. E isso depois, claro, ele vai seguir o movimento das vias aéreas, chegando até lá os meus alvéolos. Quando o paciente está no ventilador, este processo de umidificação e aquecimento se perde. Por quê? O paciente está com uma prótese, né? Um tubo orotraqueal ou traqueostomia. E o ar, ou a mistura ar comprimido,
e oxigênio não pode ser ofertada seca e fria nas nossas vias aéreas, porque senão nós teremos, ou poderemos, enquanto paciente, poderemos ter complicações aí de ressecamento da mucosa, lesões de mucosa pelo ar estar seco e frio e em contato direto com a minha mucosa. É igual nesse tempo que a gente está passando agora, o tempo seco, frio, umidade relativa do ar, quer dizer, a umidade do ar baixa, então nós ficamos com as, o quê? Com as nossas conchas nasais ressecadas, né? Tem muita gente que sangra nariz nessa época, espontaneamente, em virtude disso, né? Porque o nosso processo de aquecimento e umidificação, ele não está dando conta em virtude do quão o ar está seco e mais frio, tá? Então, a umidificação, ela tem que ser realizada, né, e aquecimento quando o paciente está com ventilador mecânico. E existem duas formas de umidificação, né, por meio, né, do umidificador ou o filtro. Deixa eu já adiantar a fotinha aqui. Ó, então, essa ventilação, então aqui o paciente, né, a gente tem um sistema, né, aqui, tá? Com um paciente, então, conectado, tá? Então, aí, esse sistema, né? Então, aqui o ventilador, então, o ar, né? A mistura, ar comprimido e oxigênio, né? Sai da parede, lá do ventilador, da unidade hospitalar, né? Vem aqui para o ventilador, tá? Tá, Lisa, daqui a pouco eu respondo. Vem para o ventilador. Aqui no ventilador está programado qual que é a mistura que vai ser feita de ar comprimido, oxigênio, que vai determinar a fração inspirada de O2, né? AFiO2, tá? Então, a fração inspirada de O2. O que é isso? É o tanto de oxigênio que a gente está ofertando para o paciente, tá? Através dessa mistura ar comprimido e oxigênio. Porque ali na parede, né, da unidade hospitalar, eu tenho oxigênio puro, 100%, e eu tenho ar comprimido. Tá? Então, os dois são conectados no ventilador. E aqui no ventilador, a gente consegue, então, programar essa fração inspirada de O2 do paciente de 21% até 100%. Conforme a necessidade que esse paciente tem para mais e mais oxigênio, tá? Mas aí eu pergunto, né? Vocês respondam aí no chat, quem quiser e puder, tiver mais fácil aí. Porque eu falei, olha, a porcentagem de FiO2 que vai estar aqui vai ser de 21 a 100%. Por que não começa em 0? De 0 a 100? Vamos ver se alguém responde. Se quiser abrir o microfone também para responder. Isso, a Marcela respondeu e já respondeu corretamente, né? Porque 21 é o que a gente tem de concentração de oxigênio no ar que a gente respira aqui, ó, no ambiente, tá? Então, eu nunca posso ter menos de 21% de oxigênio de oferta, tá? Porque é a oferta que nós temos no ar ambiente, tá? Bom, então, aqui, né, a mistura é feita, então, lá no ventilador, conforme programado. O ar, então, vai sair aqui pela conexão azul, tá? E vai vir para o umidificador. Aqui eu tenho a água destilada, tá? Água destilada até o nível, né, marcado aqui no copo do umidificador, tá? O oxigênio, então, entra aqui, esse umidificador é conectado à energia, então, e ali embaixo eu tenho, tipo, um metal que aqui aquece, ele fica quente.
Então, esse metal, em contato com o metal do copo, é tipo ah, um, como que eu vou dizer? Um fogão mesmo, né? Eu tenho, é isso. Você tem um fogão, aqueles fogão, não sei se vocês já viram fogão de indução, né? Por elétrico, fogão elétrico, né? Não a gás, é elétrico, sem chama. Então você acende, ele aquece ali, né? Um prato de metal, né? E a hora que você coloca uma panela, que é metal, em contato com metal, o calor então vai para a panela e aquece a panela. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho um metal na parte de baixo e um copo plástico em cima, resistente à temperatura, claro, com um outro metal no fundo. E o metal com metal aquece e a água destilada que está aqui dentro, né, vai ser aquecida e umidificada. Por quê? A água, o ar bate na água que está, né, aquecida, vai fazer com que essa água vai evaporando. E com isso, aquece e umidifica o ar que vai continuar, né? A mistura de ar e oxigênio que vai continuar aqui pela conexão azul até ir para o paciente, tá? Bom, então aí faz movimento inspiratório, o ventilador está comandando, ele faz, né? Ele, vou falar injeta, né? Ele empurra, né? Aquela quantidade de ar que está programada para dentro do sistema respiratório do paciente. Depois, de forma passiva, terminou a quantidade de ar ou atingiu a pressão, né, que estava programada para o ventilador, ele vai desligar e passivamente o paciente expira. E a expiração, então, aqui vai sair pelas cânulas em branco. Ó. Volta aqui para o ventilador, mas aqui ele já sai para o ambiente. Tá? Bom, então essa forma de umidificação, né, usando o umidificador, ela ainda é usada em hospitais, mas já vem caindo muito o seu uso. Tá? Por quê? Porque aqui a gente também tem riscos que a equipe de enfermagem tem sempre que avaliar, né? Essa questão, né, de não conectar o umidificador na energia, aí o ar não vai aquecer, né? Umidificar também, né? Colocar muita água destilada dentro do umidificador, né? E esse ar, olha, é a via que está indo para o paciente. Se você enche além do limite que está permitido ali no copo do umidificador, essa água destilada ela pode ir para a cânula, né? Para as traqueias e chegar até o pulmão do paciente. Então, é um cuidado importante. Eu não posso exceder o meu nível de água demarcado ali no umidificador. Tá? Bom, mas essa forma de umidificação está caindo mais em desuso. Por quê? Hoje a gente tem sistemas mais seguros, né? Melhores também, né? Para fazer essa umidificação, que é o quê? Usando filtro, tá? Que é esse equipamentozinho aqui do lado. Tá? Então, o filtro, aí ele tem a mesma função. Ali dentro ele tem, né, um filtro mesmo, né, que permite a passagem do ar, né, no movimento inspiratório. Quando o paciente expira, ele vai permitir a passagem do ar também. O que está sendo exalado para o paciente está saindo quente e úmido. E aí, o que ele faz? Ele retém essa temperatura e a umidade aqui, ó, nessa parte antes, né? Que aqui o paciente estaria conectado aqui, ó. Igual aqui, ó, é exemplo de cima, ó. Tá? Então, olha, o paciente inspira, o ar passa por aqui e vai para o paciente. O paciente expira, o ar vai sair pelo mesmo, né, caminho até aqui. Quando ele chega aqui no filtro, o ar aquecido e úmido, o filtro segura o aquecimento, o calor e a umidade nesta área. E o ar continua fazendo seu movimento para sair para o ambiente. Né?
Na próxima inspiração, o ar vai vir um quente, né? E seco. Quando ele chega aqui no filtro, ele vai se deparar então com um ambiente ali dentro do filtro úmido. Eu falei quente e seco, né? Frio e seco. Que o ar está vindo frio e seco. Quando chega aqui no filtro, ele encontra um ambiente quente e úmido. E quando ele passa por esse ambiente do filtro, ele vai então aquecer e umidificar. E continua para dentro do pulmão do paciente. Tá? Então, existem essas duas formas de umidificação do ar. Ou o umidificador, ou através do filtro. Tá? Então, aqui no Hospital de Clínicas, talvez vocês vejam as duas formas, mas está muito comum, né, vocês verem a forma utilizando mais o filtro. Tá? Bom, deixa eu voltar aqui. Outro cuidado, manter todas as conexões livres de secreções e líquidos. Também, né, em virtude, como eu disse, quando a gente está usando o umidificador copo com água destilada, há uma tendência muito grande de que o ar quente e úmido, quando ele vai se movimentando dentro das conexões, ele vai encostando nas paredes que estão mais das conexões por dentro, né, que estão mais frias, ele vai condensando, tá? Ele vai condensando. E aí vai formando muitas secreções, né, aqui nas conexões. Então, se este for a forma de sempre que houver condensação, secreções, essas conexões, né, têm que ser ou trocadas quando você tem um acúmulo de secreção muito grande, né, ou esvaziadas, né, a condensação. Por quê? Aqui nesse exemplo não tem, mas cada conexão ela tem um copinho, tá, de depósito de condensação, tá? Então, sempre esses copinhos, eles têm que ficar no nível abaixo das conexões. Se você aumenta, deixa o copinho lá em cima. Vamos supor, aqui o copinho está aqui, ó, né? Os meus dedos. Né? Não estou fazendo sinal feio para vocês, não. O copinho está aqui nos meus dedos. Se eu deixo os copinhos para cima, olha, nunca o condensado vai ser drenado para o copinho. Então, o copinho tem que ficar para baixo, tá? Porque aí, ó, o condensado nas conexões caem para dentro do copinho, né? De deposição de condensados e secreções. E aí este copinho, ele tem toda uma segurança para a gente abrir e jogar, né? E desprezar essa condensação fora, sem abrir o sistema do ventilador. Porque o que a gente tem que ter em mente aqui, olha, que o sistema do ventilador, ele não deve ser aberto, né, a todo momento, porque a gente exponha, né, o paciente ao desenvolvimento de infecções respiratórias. Tá? Então, sempre que eu tiver os copinhos de condensação, eu vou utilizá-los sempre para fazer essa drenagem das conexões. Tá? No filtro não tem reservatório de água não, tá, Thalita? Ele é só mesmo a parte plástica aí, né, igual vocês estão vendo aí na imagem, e por dentro, agora me fugiu o nome do material que ele é por dentro, parece um papel, né, de filtro de café, só que claro, né, não é só para vocês terem uma noção, assim, tá? É claro que, né, muito mais compactado, tá? Que vai impedir a passagem de partículas pequenas ali, tá? Bom, então, ventilador. Então, ventiladores a gente tem diversos modelos, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Esse aqui, o último, é um ventilador exemplo de um modelo de ventilador de transporte, né? Então, o paciente precisa ser transportado para exames, para outra clínica, para UTI. Então, utilize-se o ventilador de transporte.
Bom, então, como eu disse, ventilador, só uma noção de cuidados gerais agora, porque a aplicabilidade de sua função mesmo de suporte ventilatório, a gente vai o cardioversor desfibrilador, né, ou desfibrilador que a gente conhece mais, tá? Então, antes da gente de falar especificamente do desfibrilador, eu queria que vocês olhassem, né, e vissem essa imagem aí do ladinho do coração, né? Acho que deve estar aparecendo para todo mundo aí, né? Então, a sequência correta, né? Porque não tem como a gente falar, né, de desfibrilação, né, e cardioversão se nós não entendermos como a corrente elétrica passa, né, ali pelo nosso coração. Corrente elétrica que eu estou falando no seguinte sentido, né, o impulso elétrico, né, não corrente elétrica de casa, residencial, gente, tá? O impulso elétrico, aonde ele se origina e como que ele percorre toda a musculatura cardíaca. Então, aqui em cima, ó, deixa eu... Nesse ponto aqui, então eu tenho o nó sinoatrial, tá? Que é a estrutura responsável por iniciar o impulso elétrico dentro do coração, tá? E aí, o impulso elétrico vai percorrer todos os átrios, vai chegar nessa outra estruturazinha aqui do lado, tá? Cadê? Perdi o meu... Aqui. Chega aqui nessa outra estrutura do lado, que é o nó atrioventricular. O nó atrioventricular, ele serve para mediar a transferência do impulso elétrico dos átrios para os ventrículos. Tá? Por que mediar? Eu estou falando aqui impulso elétrico, mas se eu tenho um impulso elétrico percorrendo a musculatura cardíaca, logo depois eu tenho a contração da musculatura. Então, se o impulso elétrico ali está percorrendo o átrio, depois o átrio se contrai. O átrio se contraindo, o sangue que está dentro dos átrios vão para os ventrículos. Só que, se o sangue, na hora que os átrios se contraíssem, o impulso elétrico está continuando, né? Com a parte dos ventrículos. Se o impulso elétrico passasse rapidamente para os ventrículos, o átrio não ia ter tempo de ejetar o sangue completamente para os ventrículos. Então, o nó atrioventricular, ele dá uma segurada, uma retardada, né, no estímulo elétrico antes de passar esse estímulo para os ventrículos, para dar tempo dos ventrículos se encherem de sangue. Ele dá uma segurada, tá? Milissegundos, gente. Isso é milissegundos, tá? Mas é o tempo suficiente para o átrio se contrair totalmente e o sangue vir para os ventrículos. Certo? Depois, então, o impulso elétrico continua percorrendo toda a musculatura cardíaca, né? Ali, né? Pelo septo, né? Pelo septo interventricular, que é essa estrutura aqui, né? E depois para as paredes laterais do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo. E aí, então, os ventrículos se contraem. Tá? Bom, então, quando eu falo de desfibrilação, eu estou falando de um ritmo elétrico completamente diverso do normal. Tá? Quando eu falo de desfibrilação. Por quê? A desfibrilação, ela só pode ser realizada quando o coração está num estado de fibrilação. Por isso que eu desfibrilizo. Né? Então, né, a questão da negativa do nome. Então,
E aí, né, aí no textinho eu falo o que que é, né, por que que ele está fibrilando, né? Porque por alguma causa, seja ela qual for, ou sem uma causa conhecida também, né, que a gente chama uma causa idiopática, eu posso estar aqui conversando com vocês, de momento meu coração começa a fibrilar, tá? Eu vou perder a consciência, por quê? Porque o coração, ele não está contraindo, ele só está tipo que tremendo. Então, eu não tenho fluxo sanguíneo na fibrilação. Então, eu perco a consciência imediatamente. E antes, né, do meu coração parar completamente, quer dizer, ó, eu vou pegar o exemplo aqui da minha mão, olha, meu coração está contraindo, ele está assim, tá? Deixa eu ver a câmera assim. De um momento para outro, eu começo a fibrilar. Então, ele começa só a tremer. Eu perco a consciência, porque não tenho mais fluxo sanguíneo. Nesse momento aqui, está indicado desfibrilar. Por quê? A corrente elétrica que vai passar pela musculatura cardíaca vindo do desfibrilador vai fazer com que esse impulso elétrico normal, né, do coração possa retornar para uma posição para a posição inicial, normal, tá? Para ele voltar a contrair, tá? Mas o outro ritmo cardíaco, ó, está normal. Começa a fibrilar. De repente para tudo. Assistolia. Na assistolia não se desfibriliza. A sistolia é o quê? Ação para reverter. RCP, reanimação cardiopulmonar. Compressão através da massagem cardíaca externa. Tá? Ah, massageou e tal, tá monitorizando o paciente. Ah, o coração começou a fibrilar. Pode desfibrilar. O coração tá parado. Continua o RCP e as medidas de atendimento à reanimação cardiopulmonar. Tá? Bom, vamos ver aqui só o videozinho que vai exemplificar isso que eu falei para vocês. Nesse primeiro aqui, ó, o coração contraindo. Ó. Calma, Thaís, que eu já falo da cardiorrespiração. Ó, então ali o coração contraindo. Então átrio contrai, ventrículo contrai, tá? E o sangue vai sendo ejetado e vai mantendo um fluxo. Tá? Esse caso do lado aqui vai ser o caso do coração fibrilando. Ó, não tem mais aquele sinal de contração. Olha, ele tá só mexendo assim, ó. Tá? Vou passar de novo para vocês verem. Então, ele está só tendo um movimento assim das paredes, ó, de tremor mesmo, tá? Mas sem aquela característica de contração, tá? Então, nesses casos em que o coração está fibrilando, o tratamento que pode ser destinado é a desfibrilação, tá? Bom, aqui neste slide, um pouquinho do que a gente tem que inicialmente saber a respeito, então, desse registro, tá, da movimentação do impulso elétrico dentro do coração. Tá? Então, com certeza vocês já ouviram falar, né, do eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma, ele nada mais é do que o registro através de ondas né, num papel, né, milimetricamente marcado, tá? Da atividade elétrica do coração.
Então, aqui, ó, a gente tem uma onda P, tá? A onda P significa a despolarização dos átrios. Ah, o que é a despolarização dos átrios? Eu não falei para vocês que o impulso elétrico começa lá no nosso sinoatrial, né? Aí o impulso elétrico vai começar a se movimentar, né, nas paredes, né, na estrutura dos átrios. Como ele começa a se movimentar, né, todas as células musculares, né, elas começam a ficar ativas, tá? Esse ficar ativo, tá, para contrair, a gente chama então de despolarização, tá? Que é um processo de troca de íons, né, lá na membrana celular de cada célula, para fazer com que ela se contraia. Então, a onda P significa que o impulso elétrico passou pelos átrios, né, e estimulou as células dos átrios. Então, ela significa despolarização dos átrios. Olha, vocês estão vendo aqui depois, olha, tem um tempinho aqui, ó, entre o final da onda P e o início da outra onda, que é a onda Q. Esse espaço aqui que a gente chama de segmento PR, esse espaço aqui, ó, é aquele tempo que eu falei para vocês, aquele milissegundos que eu falei para vocês, que o estímulo elétrico fica parado lá no nó sinoatrial, no nó atrioventricular, desculpa, no nó atrioventricular, para dar tempo dos ventrículos se encherem de sangue. Então, esse pequeno tempo é registrado por essa ondinha reta aqui, tá? Depois, o impulso elétrico vai para os ventrículos. Aí, nos ventrículos, a despolarização ventricular é registrada no eletrocardiograma por meio do complexo QRS. As três ondas grandes aí, ó. Então, o complexo QRS significa despolarização dos ventrículos, tá? Depois, nós temos um período em que toda a musculatura ventricular ela vai voltar, né? Vai fazer o movimento de contração, né? De sístole, ejeção de sangue. Depois a musculatura dos ventrículos, elas vai voltar para uma posição inicial para se preparar para uma nova contração. E aí nós temos a onda T, tá? Que é a repolarização ventricular. Quer dizer, as células dos ventrículos voltarem para uma posição, né, anterior, né, ou igual, né, que ela estava antes de receber o estímulo elétrico vindo lá dos átrios, tá? O impulso elétrico. Bom, gente, essa questão do eletrocardiograma, a gente precisa até ler um pouco mais a respeito, exige até uma aula bem mais específica para vocês entenderem mais, tá? Eu falo também dessa parte do eletrocardiograma em terapia intensiva para vocês entenderem mais, tá? A respeito. Então, hoje aqui, o que eu quero que vocês gravem inicialmente é: quando o meu coração está batendo num ritmo cardíaco normal, e esse ritmo cardíaco, ele vai ser transformado, né, para uma leitura física, eu vou fazer um eletrocardiograma, né? E vai registrar, então, as ondas ali referentes a como o impulso elétrico está percorrendo o meu coração. Então, num eletrocardiograma normal, eu tenho que ter onda P, que significa a despolarização dos átrios, complexo QRS, despolarização dos ventrículos, e a onda T, repolarização dos ventrículos, tá? A onda U, gente, quase não dá para a gente ver na maioria das vezes, tá? Então, não se preocupem com a onda U.
O que a gente tem mais que saber, gravar, é isso. Um batimento cardíaco normal, no eletrocardiograma, eu tenho que ter essa configuração aí que vocês estão vendo na tela. Por quê? Porque eu tenho que saber o normal para identificar o anormal, que é o que está ali, ó, na fibrilação ventricular em cima, né? Isso aqui. Olha, isso aqui, esse eletrocardiograma aqui de cima não tem nada a ver com esse aqui do lado. E nem com o de baixo, claro, que também é um eletrocardiograma normal. Tá? Então, se o paciente está apresentando um eletrocardiograma, um traçado eletrocardiográfico diferente do que eu sei que é o normal, ele está tendo algo, né, ou um ritmo cardíaco anormal. E eu tenho então que comunicar à equipe, né, de enfermagem e à equipe médica, porque esse paciente não está tendo um eletrocardiograma normal. Ah, mas eu tenho que diagnosticar, ele está tendo um flutter, ele está tendo uma taquicardia ventricular sem pulso, ele está tendo a taquicardia paroxística, sei lá. Enfim, eu tenho que diagnosticar? Não. Mas eu tenho que saber o que é normal para identificar a anormalidade e fazer as ações que competem à equipe de enfermagem nesse momento. Tá? Bom. Ops. Então, aqui, né, a gente tem alguns modelos. Esse aqui, mais da esquerda, é um bem antigo, um modelo bem antigo do desfibrilador. Né? Então, praticamente hoje, acho que no hospital a gente não vê dele mais. Né? Vocês vão ver mais desse modelo aqui de baixo, desse azul. Mas existem diversos modelos, tá? Dependendo da marca, do fabricante, de desfibrilador. Tá? Bom, e a cardioversão? O que é a cardioversão? Pelo mesmo equipamento que faz a desfibrilação. Só que é algo diverso, diferente. A cardioversão, ela vai ser utilizada para, como o próprio nome diz, cardioverter um ritmo cardíaco, tá? Também anormal, mas que não leva à perda de consciência do paciente, tá? Porque geralmente associadas aí a taquicardias, tá? Seja ventriculares ou atriais, né? Chamados de um ritmo cardíaco chamado de flutter atrial, né? Que é um ritmo cardíaco que o átrio pode chegar a 200 batimentos cardíacos lá, né? Fazer 200 estímulos, chegando ali a 200 batimentos cardíacos por minuto, tá? Então, a cardioversão, ela tem um papel de trazer para um ritmo cardíaco normal aquele ritmo que estava anormal para o paciente. Mas esse ritmo anormal, ele não traz ausência de fluxo sanguíneo para o paciente. Tá? Então, o paciente, ele está consciente, claro, se é aquele paciente que não está sedado, né, não está entubado, né? Então, eu posso, exemplo, eu estou aqui conversando com vocês, aí meu ritmo cardíaco começa a acelerar. O meu átrio está funcionando muito mais do que ele deveria funcionar. Tá? Então, eu estou com um flutter atrial. Então, para isso, a cardioversão vai funcionar como algo, né, uma energia externa que vai passar ali pelas células do coração, para que essas células voltem para uma posição de estímulo elétrico normal. Tá? Só que para que isso ocorra, tá, é o que a gente tem que destacar aqui, olha. Primeiro, o paciente tem que estar sendo monitorizado pelos eletrodos, pelo cabo, né, do ECG do aparelho, né, cardioversor. Por que isso? Porque a onda,
o disparo da onda elétrica pelo cardioversor tem um lugar certo de ocorrer, tá? Que é, né, logo na onda R, tá? Então, passa a onda P, Q, ó, complexo QR, na onda R, que é essa ondinha maior aqui para cima, que é onde a gente fala do estado refratário da musculatura cardíaca, porque é onde o estímulo elétrico já passou pela parte da musculatura cardíaca e está quase próximo, tá? Quase próximo do final do seu estímulo elétrico, tá? Bom, então, a cardioversão, ela tem um momento correto da onda ser disparada pelo cardioversor. E como que isso ocorre? É o médico que tem que ficar olhando lá e falar, ah, não, é agora que eu tenho que apertar, é agora que eu tenho que apertar, né, para disparar o choque? Não. É o aparelho, né, o cardioversor, que vai fazer esse controle, né? Então, olha que o paciente sendo monitorizado pelos eletrodos do aparelho, a hora que o médico apertar o disparo, tá? Se não estiver exatamente na onda R, não vai disparar. O disparo vai ser liberado pelo aparelho somente a hora que ele reconhecer a onda R. E aí ele dispara o choque. Tá? Diferente lá na desfibrilação. A desfibrilação é o médico apertou, o choque já vai ser disparado. Tá? Marcela, seria nas arritmias e taquicardias? O que você fala, Marcela? Completa aí. A cardioversão usada mais nas taquicardias, tá? Porque arritmias você tem diversas, que eu vou falar de configurações, tá? Então isso tem que ser muito bem analisado. Ele é mais utilizado nas taquicardias, tá? Nessa situação, só a cardioversão resolve ou combinado com medicação? Olha, pode-se usar em primeiro momento a cardioversão e depois medicação contínua, tá? Para evitar com que o paciente volte novamente a ficar nesse ritmo cardíaco anormal, tá? Então faz dose de ataque de amiodarona e depois mantém a amiodarona por um período em bomba de infusão, tá? Então, pode ser utilizado conjunto, tanto a desfibrilação ou cardioversão, tá? E depois a medicação, né, sendo administrada em bomba de infusão por um período maior, para evitar que ocorra novamente esse ritmo cardíaco, tá, Thaís? Bom, bomba de infusão. Bomba de infusão, né, eu acho que também é um equipamento muito comum, isso em toda a área do hospital. Ela tem que estar lá, né, também presente na sala de emergência. Então, a equipe de enfermagem tem que saber, né, instalar bem o equipo corretamente, o equipo de bomba de infusão, saber programar, né, essa bomba aí, né, com o volume total, com tempo de infusão, com velocidade, ter o cuidado, né, na questão de identificação, né, do equipo, né, para a validade dos equipos dentro do ambiente hospitalar. E saber fazer, né, na sala de emergência, é muito importante saber fazer a administração de medicamentos por bolos, né? Que, claro, após uma indicação médica. O que é isso, né? Quando você, exemplo, eu tenho lá uma medicação sedativa, uma medicação sedativa Propofol, né? Que está sendo administrada lá para aquele paciente a 10 ml hora. E no momento o paciente começa a se agitar muito, né? E aí, claro, a equipe comunica, né, a equipe médica e o médico autoriza ou já prescreve, né? Por favor, faça aí um bolo de 5 ml, tá? E aí, então, na bomba de infusão, tem como nós fazermos essa administração rápida de 5 ml, né? Apertando ali os botões da bomba de infusão. Tá?
Então, eu tenho que saber fazer isso, tá? Porque a hora que a equipe for solicitada para fazer, a gente tem que saber fazer, tá? E claro que é isso no momento em que a gente tiver uma parte de práticas novamente, eu vou mostrar isso para vocês a quem não souber, tá? Doriel, responde a pergunta da Thalita, que é também a minha dúvida. Ah, peraí, qual que é? Ah, tá. Se é parecido com o marca-passo, é isso? Agora eu me perdi. O que é parecido com o marca-passo? Completa aí, Thalita. Ah, o cardioversor, se o cardioversão... Não. A gente tem o marca-passo. O marca-passo, ele é uma bateria, né, que vai estimular a musculatura cardíaca. Quando que o paciente tem que fazer uso de marca-passo? Eu não lembro lá do nosso sinoatrial que eu falei para vocês, né? Onde origina o impulso elétrico. Quando esse nó sinoatrial ele não está trabalhando eficazmente, quer dizer, ele não está mantendo um ritmo cardíaco normal para o paciente, então o paciente começa a fazer 40, 45 batimentos cardíacos por minuto, tá? Então, claro, vai se fazer todo um estudo, né, um diagnóstico correto para esse paciente, e não, olha, realmente a indicação é implantar o marca-passo. O marca-passo, então, ele geralmente é implantado aqui, né, do lado direito, tá, no subcutâneo, e os eletrodos do marca-passo, então, entram ali, né, por veia subclávia, tá, e vai chegar até o átrio direito. Lá no átrio direito, os eletrodos do marca-passo eles vão ficar em contato com a musculatura cardíaca, tá? Do átrio. E aí, se o nó sinoatrial está fazendo 45 batimentos cardíacos por minuto, o marca-passo ele vai estimular o coração através da liberação de impulso elétrico que vai atingir a parede do átrio por dentro, mas desta forma ele estimula também o coração a se contrair. Tá? E aí o coração fica elevado a ficar num ritmo cardíaco normal através da estimulação do marca-passo. Tá? Então o marca-passo ele funciona como um estimulador elétrico que é implantado no paciente. Mas nós também temos marca-passos que são implantados no paciente com função de desfibrilador. Tá? Então, para aquele paciente que tem uma indicação, claro, né, de utilização de um desfibrilador, de um marca-passo desfibrilador. Tá? Então, quando o marca-passo reconhece que ele está entrando num ritmo cardíaco, né, numa taquicardia, né, que determinaria o tratamento seria a liberação de uma descarga elétrica, o marca-passo implantado libera essa descarga elétrica automático, sem ninguém mandar para ele, conforme a sua programação que foi feita anterior, pelo médico. Tá? Então, eu estou aqui, posso... E não sei, não sei se vocês já se depararam com o paciente que usa marca-passo desfibrilador. Então, pode ser assim, gente, a gente está aqui conversando com o paciente, de repente ele dá um pulão. Tá? Por quê? Porque o marca-passo identificou o ritmo cardíaco anormal e liberou o choque internamente, tá? Para o coração voltar para o ritmo cardíaco normal. Tá? Então, essa é uma curiosidade do marca-passo desfibrilador. Mas, em relação à resposta, não. O cardioversão é diferente da função do marca-passo. Tá? Bomba de difusão, monitor multiparamétrico. Olha, monitor multiparamétrico é um equipamento
necessário para toda a monitorização cardíaca contínua do paciente, né? E de várias funções fisiológicas, né? E vários sinais vitais ali nesse monitor. Bom, no caso deste monitor, desse modelo aí, né? A gente tem ali, né? Em verde, o traçado eletrocardiográfico do paciente e aqui a quantidade, né? A frequência cardíaca que esse paciente está fazendo. Em vermelho, nós temos aqui a pressão arterial do paciente. Geralmente, em vermelho, né, é uma convenção de cores, né, que existe. Aqui, nesse caso, pressão arterial invasiva. Né? É a pressão arterial que está sendo verificada diretamente aqui por uma artéria. Então, a artéria foi puncionada. E aí eu tenho um sistema todo que vai fazer essa leitura de pressão arterial, né? E aí a gente chama de pressão arterial invasiva, tá? E aí, né, o 126 por 83, quer dizer, pressão arterial sistólica, 83 a diastólica, e aqui no meizinho, ó, 95. 95 seria a pressão arterial média. Tá? Daqui a pouco eu comento mais a respeito dela. Aqui em amarelo, né, a saturação de O2, né, lida ali pela oximetria, pelo oxímetro de pulso. Tá? 29 aqui é a frequência respiratória do paciente. Tá? E embaixo aqui, temperatura do paciente. Tá? Geralmente tem 2 canais de temperatura mesmo. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado para quê? Pode ser que um, né, esteja no paciente e o outro esteja no ambiente, tá? Então, eu tenho que ter certeza qual é o termômetro que está no paciente para fazer a leitura correta da temperatura do paciente. Aqui, como eu disse, olha, ritmos cardíacos, tá? O ritmo cardíaco normal, que é o que eu falei para vocês, né? Batimentos ali em torno de 60 batimentos por minuto. O ritmo cardíaco também normal, mas acelerado, né? Então ali, uma taquicardia, ele está fazendo 110 batimentos cardíacos, 110 batimentos por minuto. Mas, olha, o complexo, né, as ondas estão iguaizinhas. Tem a onda P, tem um complexo QRS, tem a onda T. Então, o batimento cardíaco dele, o funcionamento do coração está normal, só está batendo mais acelerado, né? Né? É quando, exemplo, né? Quando você vê seu crush, né? Você viu seu crush aí, o coração dispara. Você não está tendo um ritmo cardíaco anormal, você só está no ritmo cardíaco mais acelerado, tá? Ritmo cardíaco lento. Também, mesma coisa. Né? Então, geralmente, quando a gente está deitado, nós ficamos num ritmo cardíaco em repouso, né? Um ritmo cardíaco mais lento. Por quê? Porque você não está se movimentando, o coração não tem que trabalhar muito para manter o fluxo cardíaco no seu corpo. Tá? Então, pode ser pacientes, principalmente que fazem atividade física, que em repouso fazem frequência cardíaca de 50 batimentos cardíacos por minuto, tá? Por quê? Porque o coração deles já está acostumado a trabalhar na atividade física intensa. Então, quando ele está em repouso, aquela mínima frequência, né, por força que a musculatura cardíaca desse paciente tem, consegue manter a atividade do paciente. Por isso que é importante nessa questão que eu falei com vocês lá de definição do uso de marca-passo. Tem que fazer todo um histórico, né, toda uma anamnese aí, né, exames para realmente definir que esse paciente necessita do marca-passo ou é uma função fisiológica normal dele, né, ou mesmo ele mantendo 50 batimentos cardíacos por minuto, ele não tem nenhuma alteração fisiológica que determine a utilização de marca-passo. Tá? Aqui embaixo, olha, um batimento cardíaco irregular. Olha, porque o normal é isso, gente.
mesmo estando normal, acelerado ou lento, a gente tem sempre o mesmo espaço de tempo entre um batimento cardíaco e outro. Então tá rítmico, né? Que a gente fala, ó, o pulso tá rítmico. Isso vocês já aprenderam lá na verificação de pulso. O pulso tá rítmico. Ah, o pulso está arrítmico. Quer dizer, os batimentos cardíacos estão irregulares. Ah, eu tenho um, né? Tum, 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 tum. Enfim, né? Então eu tenho batimentos cardíacos irregulares, né? O espaço entre um batimento e outro não é o mesmo, né? E aí, ritmo cardíaco irregular, eu tenho um batimento cardíaco arrítmico, né? Quer dizer, fora do ritmo cardíaco. Esses outros traçados aqui, só para vocês também terem uma noção, né? E lá, acho que mais assuntos para frente, né? São os traçados eletrocardiográficos de infarto, tá? Que muda completamente o traçado eletrocardiográfico normal. Ó, então, se eu tenho o conhecimento de que esse daqui, onde eu estou, né, mostrando aí, é o traçado normal, eu vejo algo nesse sentido aqui, ó, eu já tenho que informar a equipe, né, que o paciente está num ritmo cardíaco anormal, tá? Não, igual eu falei para vocês, não tenho que fazer diagnóstico, mas eu tenho que reconhecer que é um batimento cardíaco anormal. Aqui, pressão arterial invasiva, que é o que eu falei para vocês. Então, né, a punção de uma artéria muito usada, né, vou achar a câmera, muito usada, artéria radial, tá? Mas também a gente pode utilizar a artéria dorsal do pé, né, que é uma artéria que está ali por cima mesmo do dorso do pé, ou a artéria femoral. Essas são as 3 artérias mais utilizadas para punção arterial para acompanhamento da pressão arterial invasiva. E aí, então, eu tenho uma punção arterial, né, uma série de conexões ali, né, com solução salina. Vou chegar até um sistema de transdutor de pressão, que é o quê? Isso aqui é o que vai fazer a leitura daquele impulso que está chegando nesta região, tá? Porque, olha, quando você sente um pulso, né, você está sentindo seu pulso aí, né? Você sente o quê? O aumento da parede arterial. É isso que você capta, né? Porque o coração, os ventrículos se contraíram, o sangue saiu do ventrículo esquerdo, encheu ali a aorta recebe esse sangue rapidamente, mas ela vai distribuir este sangue para todas as partes do seu corpo. E quando essa onda de sangue novo, né, essa onda de sangue está se movendo ali no sistema sanguíneo, ele vai gerar essa onda de pulso, que é o que a gente sente aqui. Essa onda de pulso, quando eu tenho a punção aqui da artéria, ela vai passar pelas conexões e para a solução salina. Quando ela chega aqui nesse equipamentozinho, né, do transdutor de pressão, ele tem 2 membranas muito delicadas. Uma internamente que está em contato com o soro, né, da conexão, que está conectado lá na artéria, e a outra que é do transdutor de pressão que está ligado no monitor. Então, essas 2 membranas, né, são estimuladas, recebem o impacto do pulso. Com isso, o transdutor de pressão reconhece essas ondas, transforma aqui, né, o que vocês estão vendo aqui em onda de pressão arterial e os valores da pressão arterial sistólica, da diastólica e da média. Certo? Esse sistema também a gente vê muito em terapia intensiva para monitorização cardíaca contínua do paciente, tá? Então, né, na próxima prática, também é objetivo
é da gente ver o sistema de pressão arterial invasiva, tá? Porque, né, as meninas que já estão na UTI, né, ou acho que é raridade ter pressão arterial invasiva nas clínicas, mas não descarto que isso aconteça. Quando eu falo de pressão arterial média, tá? Eu estou falando então um cálculo matemático aí dos valores de pressão sistólica e diastólica, tá? Geralmente quando a gente fala de média, eu tenho, vamos ver quantos reais nós temos, eu e Thaís, que foi a última que falou alguma coisa aí. Eu tenho R$ 5, a Thaís tem R$ 15. Qual que é a média que nós temos? Eu pego o que a Thaís tem, 15, eu pego o que eu tenho, 5, 20. Nós somos 2. 20 por 2, 10. Então, a média de dinheiro que nós temos, R$ 10. Muito embora eu só tenha 5, ela tenha 15. Mas, média é isso. Eu somo tudo e divido pelo número de elementos que eu tenho ali. Pressão arterial média, eu não posso levar isso em consideração. Tá? Por quê? Porque a pressão arterial média é calculada por meio de pressão sistólica, o valor da pressão sistólica, mais 2 vezes a pressão diastólica, e isso tudo dividido por 3. Tá? Então, esse é o cálculo de pressão arterial média. Né? Mas por que a pressão diastólica a gente multiplica por 2? A resposta está aí nessa imagem. Será que alguém saberia me falar por que nós multiplicamos a pressão diastólica por 2? Analisando essa imagem aí. Não? Olha, observem aqui, ó. Sístole, diástole. Então, desta marcação até aqui é o período que o desta marcação aqui até aqui, período de diástole. Quer dizer, o coração está relaxando, tá? Para se preparar, né, recebendo sangue para a nova contração. Observem, olha, o período de sístole é quase a metade, para não falar a metade, do período de diástole. Então, olha, o nosso coração, ele passa 2 vezes mais tempo em diástole do que em sístole. Por essa razão, quando a gente vai fazer a média da pressão arterial, eu multiplico a pressão diastólica por 2. Porque o nosso coração passa um tempo maior em diástole do que em sístole. Tá? E aí eu tenho o cálculo, pressão arterial média, pressão sistólica mais 2 vezes a diastólica dividido por 3. Porque são 3 componentes que você está utilizando. Uma sistólica, 2 diastólicas. Ok? Oxímetro de pulso, tá? Oxímetro de pulso também muito importante, tá? Para acompanhamento, né, de como que está o processo ventilatório do paciente, né? Como que está a troca gasosa, né? Porque o paciente pode estar tendo uma parte ventilatória boa, mas ele está com a troca gasosa prejudicada, tá? Então o oxímetro de pulso vai servir para fazer essa leitura do quão de oxigênio está sendo transportado pelas hemoglobinas, tá? Então, acho que todo mundo já viu um oxímetro de pulso, né? Ele tem 2 partes. Uma parte que vai emitir luz vermelha e infravermelha, e a outra parte que só tem um sensor, não emite luz, tá? É igual a gente está vendo aqui, ó. Aqui, essa parte é onde está emitindo a luz vermelha e infravermelha. Aqui é o receptor. Quando nós colocamos o dedo do paciente aqui, né? Coloca o dedo do paciente entre o emissor de luz e o receptor,
Olha, sangue está passando aqui pela minha extremidade. Sangue, e neste sangue eu tenho hemoglobina com oxigênio e hemoglobina sem oxigênio. Tá? Quando a hemoglobina na hemácia, né? Lembrar, gente, a hemoglobina está dentro da hemácia. Tá? Então, quando a hemoglobina, e claro, a hemácia, está com oxigênio, tá? Ela absorve muita luz vermelha e infravermelha. E quer dizer, do outro lado lá no sensor, vai chegar pouca luz vermelha e infravermelha. Então, ele vai absorver pouca luz emitida por aqui. E com isso, ele vai entender que a saturação do paciente está alta. Porque está chegando pouco estímulo aqui no receptor, pouca luz vermelha e infravermelha. Do outro lado, na baixa concentração, né, de oxigênio, eu tenho que, olha, sai a luz vermelha e infravermelha, só que eu tenho poucas hemácias aqui com O2. Vai chegar muita luz vermelha e infravermelha aqui no receptor. Então, ele vai entender que o paciente está com uma saturação de O2 mais baixa. Entenderam? Se ficou dúvida, me pergunta, tá? Então, aqui é, ó, receptor emite luz vermelha e infravermelha, coloca o dedo. Se eu tenho muita hemácia aqui na minha extremidade do dedo, ela vai, muita hemácia com oxigênio, a hemácia com oxigênio vai absorver muita luz, vai chegar pouca luz no receptor e o receptor vai entender, então, que esse paciente está com uma saturação boa, normal, lá, 98%. Tá? Agora, o outro caso, tem pouca hemácia com oxigênio, emite luz, chega muita luz aqui no receptor do oxímetro. Ele entende, então, que tem pouco oxigênio e esse paciente está com uma saturação de O2 baixa, 70%, 60%. Entenderam o funcionamento do oxímetro? Beleza, temperatura, tá? Então, pelos monitores também é possível a gente verificar, né, o acompanhamento de temperatura. A gente tem que ficar muito atento, né, nessas questões da temperatura verificada pelo monitor, o funcionamento correto do monitor, né? Está funcionando corretamente, está bem conectado. O sensor de temperatura, igual a gente vê aqui, ó, está posicionado adequadamente no paciente, tá? Porque muitas vezes a gente olha no monitor lá, 22 graus. 22 graus? Nunca o paciente vai estar com 22 graus, estando vivo, né? Ou no caso de não sendo hipotermia, tá? Então, olha, esse sensor não está corretamente no paciente, tá? Aqui a gente tem dois sensores específicos para a temperatura. Esse aqui, ó, que é achatadinho, tá? Olha, é chatinho, tá? É o de axilar, temperatura axilar, tá? Esse que é mais redondinho na ponta, tá? Ele não tem tipo essa pratinha na ponta, é o oxímetro esofágico, tá? Então, para aquele paciente que está inconsciente, está sedado, né, pode-se utilizar a temperatura esofágica. Então, vai introduzir o termômetro até o esôfago e, né, acompanha essa temperatura esofágica, tá? E esse outro da pratinha é o axilar. Então, eu tenho que ter cuidado também para não usar um no lugar errado do outro, né? Colocar na axila, não pode, tá? Porque a estimulação, né, a captação da temperatura vai ser diferente se ele tiver trocado as posições. Bom, carrinho de emergência também, né, um instrumento específico que tem que ter na sala, né, e com todas as o carrinho também é algo que eu vou falar mais também no atendimento de reanimação cardiopulmonar, que é para frente dos nossos tópicos, mas então é algo que tem que estar sempre disponível, em funcionamento,
tá? E com todas as medicações ali, né? E a equipe de enfermagem é a equipe responsável por manutenção desse carrinho da forma correta, tá? Sem a violação, sem ter ausência de medicação e equipamentos que a gente possa precisar no momento de uso. Laringoscópio, diversas lâminas, né? Seja a lâmina de Macintosh, né? Que é a lâmina curva, ou Miller, que é reta. Quando usar uma e outra, tá? Olha, o médico, né, que vai fazer, o profissional que vai fazer o processo de intubação do paciente, ele vai fazer uma escolha. O que se mais usa geralmente é a lâmina curva. Então, geralmente, para usar a lâmina reta, em casos em que você tem uma dificuldade maior de acesso ali, né, de visualização, né, da via aérea, né, que o médico vai ter uma dificuldade maior. Equipe de enfermagem, função importante. As lâminas estarem sempre, né, prontas para uso. Ela tem uma lanterninha, então a lanterna tem que estar sempre funcionante. E o cabo do laringoscópio, tá, tem que estar sempre com a pilha, claro, né, pilha funcionando para que no momento do uso tudo esteja pronto. Sistema bolsa, válvula, máscara, né, o vulgo chamado AMBU, né, então também é um equipamento muito importante que tem que estar disponível sempre na sala, sempre para uso, pois muitas vezes, né, os pacientes que chegam na sala de emergência já podem chegar, né, com uma necessidade de um apoio, né, no suporte ventilatório. Bom, não, estava ali. Tá muito pequenininho aí para vocês verem? Opa, aí ficou demais. Acho que assim tá bom, né? Bom, o outro tema que vocês viram, né, aí do tópico, foi a questão da escala de coma de Glasgow, né? Então, tem o artigo. Então, o mais importante mesmo é a leitura, né, da pesquisa, na parte da introdução, que fala de toda a questão, né, da escala de coma de Glasgow, tá? Então, é importante, a quem não leu, leia, né, para fazer a atividade aí, né, até o dia 28. E destacar essa questão de que, olha, o que a gente tem que entender de escala de coma de Glasgow? Primeiro, ela é muito usada na sala de emergência para avaliação neurológica do paciente, né, de como está o seu grau de consciência, né, e comando das suas funções. Tá? Ponto. Tá? Escala de coma de Glasgow, ela não é indicada para ser usada em pacientes sedados. Tá? Então, um paciente sedado, a escala de coma de Glasgow está prejudicada. Então, ela não deve ser usada. Tá? Deve ser usada outras escalas, como escala de sedação. Tá? Mas, muitas vezes, a equipe de enfermagem usa a escala de coma de Glasgow mesmo no paciente sedado. Tá? O que nós temos que entender e reconhecer é que, se eu estou fazendo escala de coma de Glasgow em paciente sedado, a sedação está mascarando a resposta do paciente. Então, eu não posso entender que o paciente tem um Glasgow 5, exemplo, um Glasgow 5, normalmente. Por quê? Porque o paciente está sedado. Tá? Bom, então, eu tenho que fazer sempre com o paciente, então, sem sedação. Tá? Então, por isso que ela é muito utilizada na sala de emergência quando o paciente chega, principalmente com TCE, com intoxicações, enfim, né, que rebaixa o nível de consciência e ela vai ser usada. A escala de coma de Glasgow, quando dá um total abaixo de 8, é indicado, então, já a intubação intratraqueal desse paciente imediatamente. Tá? Bom, essa escala, então, ela passou, né? Peraí.
Ela já existe aí, né, desde 1974, tá? E desde então, desde 74 até 2018, ela sempre foi utilizada com os mesmos parâmetros, tá? Que até então, eu não sei se já autorizou o impresso do hospital, mas estava em processo de atualização, né, com a de 2018, tá? E agora, então, a nova escala de Como de Glasgow de 2018, ela especifica ou esclarece as avaliações que a gente tem que ver. Então, por isso que sempre fala, né, na escala de Como, a gente verificar aí os fatores que interferem na comunicação, capacidade de resposta e outras lesões. Quer dizer, o paciente sedado, olha, interfere, tá? Então, no paciente sedado, a escala de Como de Glasgow está prejudicada, certo? Paciente com histórico de já com histórico de AVC, né, com hemiplegia, tá? Você faz a escala de Como de Glasgow, o paciente não está mexendo um lado, aí, né, não te responde daquele lado que você estimula. Ah, ele está com Glasgow bar, né, alterado? Não, é porque ele tem sequelas de AVC, tá? Observar a abertura ocular, né, do paciente, né, o conteúdo do seu discurso e os movimentos dos hemicorpos, né, tanto direito quanto esquerdo. Então, eu tenho que comparar no paciente o lado direito com o lado esquerdo. Estimular o paciente, né, estimulação sonora, né, aí com a voz, né, num tom normal ou num tom mais alto. Em alguns momentos a gente, né, você vai chegar lá para conversar com o paciente e você chega... Seu João, quase ninguém, nem ele está te ouvindo, né? Então tem que fazer uma voz mais imperativa. Seu João, tá? E a estimulação física, né? Porque nos casos, né, para a gente fazer, né, a parte da resposta motora, né? A estimulação física, ela, locais específicos, né? Dedo, pressão na extremidade do dedo, tá? Trapézio, estimulação aqui, ó, pinçamento do trapézio, tá? E não incisura supraórbita, aqui, ó. Estimulação aqui, eu coloco meu dedo e aperto, tá? É uma região que estimula de dor, tá? Esses são os locais de estimulação motora, tá? Depois, pontuar a melhor resposta de acordo com o que a gente vê aqui nos quadros, ó. Então, a abertura ocular, ela está espontânea, tá? Quer dizer, olha, o paciente mantém o olho aberto sem você estimular ele, tá? Ele vai receber 4. Ah, não, é ao som. A abertura ocular é só quando você fala com o paciente. Então, ele abre o olho. Ah, seu João, abre o olho. Aí ele abre. Tá? Abertura ocular só com a estimulação dos dedos, né? Ou com as estimulações físicas. Então, você chega lá para fazer. O paciente está de olho fechado, não abre sozinho. Você chama, seu João, não abriu. Você estimula a dor. Estimulador, ele abre o olho. Tá? Aí, 2 pontos. Ausente. Não está espontâneo. Você chamou, não abriu. Você estimulador, não abriu. Ausente. Tá? E olhos fechados devido a fator local. Não testado. O paciente sofreu um traumatismo, né? Um traumatismo que as pálpebras do olho está tudo inchado. Tá? E aí você não sabe se ele está com o olho aberto ou está com o olho fechado, porque está um hematoma tão grande que está prejudicado nesse momento. Então, não testável. Tá? Deixa eu só ver aqui. Ó, Thaís, padrão pupilar. Padrão pupilar não faz parte da escala de Como de Glasgow. É uma outra avaliação. Tá? Mas, como vocês viram aqui, né, na teoria do artigo, padrão pupilar não faz parte da escala de Como de Glasgow. Tá? Ela é um outro exame que se faz para acompanhar o padrão neurológico do paciente. Mas ela não faz parte da escala de Como de Glasgow. Muito embora ela esteja no mesmo impresso, né, no mesmo
formulário, tá? Ali para você preencher, mas ela não faz parte da escala de coma de Glasgow. Estimulação física na região do externo pode ser feita? Ó, pode ser feita, tá? Mas a gente tem que ter cuidado com essa região, tá? Para não machucar o paciente, tá? Então, hoje, as indicações são essas três que eu falei a vocês. Incisura supraórtica, pensamento de trapézio e extremidade D. Pode ser feita aqui, né, no externo? Pode ser feita. Nunca estimulação de torção de mamilo, tá? Antigamente, que eu falo assim, há uns 5 anos, 6 anos atrás, 7 anos atrás, estimulava muito por torção mamilar, tá? Não se faz mais isso, gente. Tá? Por quê? Porque o que começou a ter? Lesões no mamilo pela torção, tá? Se está aberto, mas não segue, o estímulo vale quanto? Não, se o paciente está abrindo o olho, ele vai receber 4. Outra coisa é a sua avaliação depois. Ó. O paciente pode estar abrindo o olho, mas não está falando nada. Então, ele recebeu 4 lá e vai receber 1 aqui. Entendeu? Uma coisa é olho aberto. Aberto, né? Claro, a movimentação, é claro, né, gente? Porque também não é aquele paciente. O paciente está lá, vai avaliar o paciente está de olho aberto. Não está piscando. Olho vidrado, parado, tá? Ó, não é normal isso. O paciente está passando por algum processo anômalo, tá? Isso vai ter que ser verificado, tá? Bom, a resposta verbal também, olha, então eu vou conversar com o paciente. Não, ele sabe onde ele está, ele te responde adequadamente. Então, orientado, 5 pontos. A resposta não está orientada na comunicação, não está coerente, está confuso. Então, você está perguntando, né? Seu João, que dia que é hoje? Hoje é domingo. Hoje é terça, mas é domingo. É o dia que ele sofreu o acidente. Mas ele te responde. Hoje é domingo. O que aconteceu com o senhor? Mas eu estava indo passear e o cachorro, não sei o que e tal. Ele te conta uma história, mas a história, as palavras têm conexão uma com a outra, mas não se traduzem numa realidade, tá? Ele está confuso. 4 pontos. Palavras isoladas inteligíveis. Então, você pergunta para ele, tá? E ele fala palavras sem conexão uma coisa com a outra, tá? E em alguns momentos você nem entende o que ele está falando, a palavra que ele está falando, mas ele articula alguma coisa, tá? Só que você não está entendendo a palavra. 3. Apenas sons, gemidos, tá? Então, você estimula o paciente, né? Então não tem som, você não consegue compreender nada, não tem nenhuma resposta verbal. E ausente, né? Quando apenas resposta é audível, sem fatores de interferência, e não testável quando você tem fator de interferência. O paciente está entubado, o paciente está com traqueostomia, tá? Não vai sair som, o paciente não vai falar, tá? Então, não testável. Resposta motora, aí é de acordo com se o paciente atende às suas ordens, né, em 2 ações. O que é isso? Você pega na mão do paciente e fala, seu João, aperta a minha mão. Aí ele aperta. Seu João, solta a minha mão. Ele solta. Isso que é o cumprimento de ordem por 2 ações. Porque em algum momento você pode pegar na mão do paciente, por um estímulo ali, ele aperta. Mas depois ele não solta. Tá? Então ele não pode ser pontuado aqui. Então, por isso, estímulos por 2 ações. Senhor João, sobe essa perna, desce a perna. Tá? Então, esse estímulo em 2 ações. As ordens. Não, ele não fez isso, ele não apertou minha mão.
né? Ok. Aí, elevação da mão, localiza. Ah, isso. Agora, então, você vai estimular esse paciente, né? Você vai estimular o paciente aqui no dedo. Aí ele faz, quando você tem dor, você não tem um reflexo de retirada, tá? E aí, então, quando você estimula, o paciente tem um reflexo de retirada ali e eleva a mão, tá? Ou, quando você estimula aqui ou na incisura, o paciente leva a mão até você, onde está sendo estimulado, tá? Então, localiza a dor. Flexão normal, né? Uma flexão rápida aí do membro superior, né? Ao nível do cotovelo também, tá? Numa forma de padrão anormal, né? Quer dizer, ele flexiona completamente o membro ali, tá? Superior, tá? A flexão anormal, na flexão anormal, é quando a gente tem uma postura que a gente chama de descerebração, tá? A hora que o estimulador, o paciente faz, o paciente está retinho lá, deitado na cama, você estimula, ele faz as duas flexões. Os membros flexionados girando rapidamente, depois volta, tá? Na extensão a dor, também uma extensão a nível, o paciente está quietinho lá. Você estimula a dor, ele faz isso aqui, ó. Roda os braços, estica os braços, tá? Os membros superiores, tá? Só que tá aqui do lado do corpo, tá? Extensão a dor, que é também anormal, ou chamada postura de descerebração, tá? E ausente, claro, e não testável quando você tem algo que influencia, tipo sedação, né? Influencia a resposta motora do paciente. Aqui a gente tem embaixo, então, os locais de estimulação de dor, né? Então, dedos, tá? O pinçamento de trapézio e incisura supraórbita, tá? E aqui, né, as posturas que eu falei com vocês, né? De flexão anormal e flexão anormal, tá? E da flexão normal. Né? O que que é de diferente? Bom, alguma pergunta? Deixa eu ver se entrou alguém que eu não tinha colocado presente aqui. Eliana, Elisângela Fernandes. Elisângela Fernandes? Elisângela, só destacar, você não precisa fazer essa matéria não, viu? Você já fez ela, tá? Luiz Fernando, Marcela. Noriel, mesmo os pacientes sedados na UTI fazemos escala de coma de Glasgow. Isso, Marcela. De rotina, na UTI se faz escoma de Glasgow a cada hora. Mas o que eu disse a você, você tem que compreender que aquela escala de coma de Glasgow que você está fazendo no paciente sedado, ela está mascarada pela sedação. Quer dizer, ela não está verdadeira na avaliação de nível de consciência do paciente. Por quê? Porque o paciente está sedado. É só essa observação, tá? Maísa, Michele, cadê Michele? Milena, Vanilda, Thalita, Thaís, Priscila Alves, Silvia não tá, Louise, Loana tá aí? Louise sim, João Bosco, Ellen, já pôs, Elisângela Alves, não, bom, acho que pôs todos.
Aí ele perguntou, Ariel, como paciente sedado, eu uso a escala de Haas? Ou tem outra que pode ser utilizada nesses casos? A escala de sedação, a escala de Hansen, tá? Escala de sedação. A de Haas também pode ser utilizada, é uma das, tá? Mas você também tem a escala de... Ai, Hansen. Fugiu o nome aqui agora, gente. Deixa eu só ver aqui. Escala de... A escala de Hansen mesmo. Escalas. Pô, como que o negócio some assim? Mas é ou Haas ou Hansen, tá? Oxi. Gabriel, fazer a pergunta sobre o questionário. Pode fazer, Milena. Só da parte técnica de resposta do questionário. Consegue me escutar? Sim, agora sim. Deixa eu te perguntar. Eu só fiquei em dúvida na última, pelo menos para mim foi a última questão, que é a do pós-hospitalar, que tem, são 4 componentes, né? O hospitalar fixo, o móvel, aí lá tinha a opção de todas as alternativas. Só que pelo que eu li nos artigos e nos vídeos que você mandou, eu não vi o do pós-hospitalar e eu fiquei em dúvida se, assim, se era ou não. E eu não consegui entender esse pedaço do pós-hospitalar. Tá, deixa eu ver qual que é a questão. Eu vou fazer o seguinte, eu vejo e depois te respondo então, Milena, tá bom? Pode ser, Eu certinho. te respondo direto no WhatsApp depois, tá bom? Ok, obrigada. Não. Isso, Hansen, isso aí, Thaís. Escala de Hansen ou de ou Haas. Pode ser usada por paciente com sedação. Existem outras aí mais também, tá? Na parte de UTI, a gente vai ter aula específica só. A gente tem diversas escalas, de Richmond, enfim, Hansen, escala de Como de Glasgow, Haas, enfim, essas escalas de prognóstico e sedação, tem tanto para a área médica quanto para a área de enfermagem, tá? Bom, eu acho que eu pus presença aqui para todos. Gente, mais alguma dúvida? Não se esqueçam, o questionário do tópico 1 tem que responder até hoje, tá? Então, até hoje, às 23h59. Depois de hoje, não consegue responder mais. A escala do tópico... Tá? Depois disso, também não responde mais. Nosso encontro, dia 31 é feriado. Dia 7 de setembro, feriado. São as duas próximas segundas-feiras. Nosso próximo encontro é dia 14 de setembro, tá? Com as questões do tópico 3, que eu já coloquei um texto para vocês lerem e eu vou adicionar mais outras duas videoaulas, tá? Mas o nosso próximo encontro é dia 14 de setembro. Eu falei até, Thaís, antes, mas eu vou pegar todo mundo novamente, então. A Thaís estava falando na base de dados de medicação, né? Aquele detalhe que eu falei com vocês anteriormente. Eu tenho lá o campo de colocar o medicamento, né? As indicações, contraindicações, reações adversas. Todas essas está identificado. O último campo não está identificado. Esse último campo é para colocar a bibliografia, a referência que você usou para colher as informações. Tá? Então, o último campo ali da base de dados de medicação é para você colocar a referência que você usou para as informações que você está me passando. Tá? Não apareceu o nominho lá do lado do campo.
Se você deixar em branco, ele não aceita. Então, você tem que colocar alguma coisa lá. Pode ser que, como vocês não sabiam, vocês colocaram outras coisas, tá? Tem problema não. Depois, se eu tiver dúvida, eu entro em contato com cada um. 62 medicamentos, eles são diferentes. Cada um de vocês está fazendo medicações diferentes. Então, são só esses que a gente vai fazer, não vai ter mais não, tá? No planejamento eu tinha colocado 3, mas a hora que eu fui fazer a distribuição, 3 ia dar muito, né? Porque cada um ia fazer diferente. Então, aí eu coloquei só 2 para cada um, tá? Mais algo? Mais alguma dúvida, gente? Senão a gente finaliza por hoje. Bom, gente, eu que agradeço, então. Até o nosso próximo encontro. Boas semanas aí, então, boas 2 semanas, 3 semanas, né? Porque a gente se encontra, então, no dia 14 de setembro, tá? Bons feriados aí, às segundas-feiras.